Olá, boa tarde, praticamente boa noite, meus caros, minhas caras, né? Amigos, amigas, todos que estão aqui nos acompanhando. E eu, André Bom Tempo, através de uma live pela minha própria, pelo meu próprio perfil do Facebook, não é exatamente uma página, mas pelo meu próprio perfil aqui do Facebook, André Bom Tempo, estou fazendo esse material, gravando esse material aqui de hoje com vocês as experiências, as atividades do chamado 19J, o 19 de junho de 2021, que novamente mobilizou, trouxe centenas de pessoas, milhares de pessoas às ruas das cidades brasileiras e também no exterior para fazerem seus protestos, manifestações, gritarem suas palavras de ordem e travarem toda sorte de reivindicações contra o presidente Jair Bolsonaro e tudo que o seu governo representa. Estas manifestações de hoje, do chamado 19J, o 19 de junho de 2021, são basicamente manifestações de caráter esquerdista, de caráter progressista, chamadas por manifestantes, movimentos sociais, partidos, grupos, comitês de lutas organizados com um viés de esquerda, embora até onde eu muito bem tenha acompanhado, embora até onde eu tenha conferido, não há nenhuma proibição, não há nenhuma restrição de pessoas de direita, porém com o mesmo pensamento anti-Bolsonaro, com o mesmo pensamento contrário ao presidente Jair Bolsonaro e seu governo, possam também participar. É claro que algumas questões, algumas opiniões e provavelmente linhas de estratégicas, ideológicas e de governo não sejam colocadas em pauta nesse devido momento. Mas, grosso modo, a chamada direita liberal mal participa ou tem organizado esse tipo de ato, até porque, como a gente tem visto em muitos casos, ela tem criticado tanto as manifestações de direita com viés bolsonarista quanto as manifestações de esquerda. Eu não vou aqui ficar xingando esse ou aquele, mas só queria deixar um destaque que apesar de eu ter alguma, isso não é uma posição do canal, é uma posição minha, André Bom Tempo, embora eu tenha um certo receio, uma certa cautela em apoiar e inclusive participar tanto de uma manifestação quanto de outra. Claro que uma delas eu nem participaria, né? Mas no caso, as manifestações contra o governo Bolsonaro, evidentemente a minha preocupação é a mais básica, a única, justamente com relação ao problema do coronavírus, a contaminação e o fato de tantas pessoas estarem aí morrendo pela Covid-19. Aliás, batemos, infelizmente, ultrapassamos, infelizmente, a triste marca de 500 mil mortes neste final de semana, a marca aí de 500 mil de vidas perdidas pela Covid-19. E se a gente for traçar um paralelo, um comparativo com tantos outros países, inclusive proporcionais no número de população, é, é muito raso o discurso de que foi uma mera fatalidade, de acontecer, ou que a pessoa se descuidou. É claro, a gente sabe que houve descuidos, houveram teimosias e inclusive erros, mas muitas pessoas também foram induzidas ao erro, foram acometidas pelo erro e
Fora todas a questão das fake news divulgadas aí pelo próprio governo e ou apoiadores, que infelizmente levou a todo esse caráter bagunçado, levou a esse patamar que estamos tendo que lidar hoje, infelizmente, neste sábado. Portanto, nossas condolências aí a todas as mais de 500 mil vidas brasileiras perdidas para a doença pela Covid-19. E, claro, tantas outras espalhadas aí pelo mundo. E o caráter das mortes e de tantas outras pessoas que precisaram passar por isso passa também pela indignação que as ruas estão aí se manifestando contra o atual governo brasileiro por questão do negacionismo, por questão, evidentemente, dos erros que vieram a ser cometidos e estão sendo cometidos, e a CPI da Covid, em que pese algumas críticas aos senadores que ela compõe, fazem e continuarão fazendo, mas não podemos negar que ela está dentro do possível desempenhando, tentando desempenhar o seu trabalho e indo atrás, doa a quem doer, dos principais responsáveis pela mazela social aqui e sanitária pela qual nós chegamos. Outro ponto interessante para se colocar, como eu havia dito, não são manifestações petistas antes que venha essa crítica, antes que venha esse comentário, são manifestações de esquerda de uma forma geral. Eu, diga-se de passagem, vi diversos militantes do PT em fotos, vídeos, imagens, materiais que tivemos acesso em diversos aspectos, em diversas mídias, porém não havia apenas gente do PT, aliás, digo até mais, havia gente inclusive da esquerda que é contra o PT. Falo aí, por exemplo, do PSTU, aqui em São José dos Campos, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, havia algo em torno de pelo menos mais de 1.000 manifestantes. Não sei ao certo se esse número é correto ou não, é uma estimativa que fazem. Não vou ficar aqui questionando números, né? E também não estava lá participando, mas também não vi nada contestando essa contagem. Então fiquemos aí com mais de 1.000 pessoas aglutinadas, claro, buscando respeitar o distanciamento, o mínimo distanciamento seguro, e vimos também a preocupação, né, do uso do álcool gel, das máscaras, que é um dos fatores que diferenciam essas manifestações de esquerda das manifestações de direita bolsonaristas. Além do PSTU, também vimos aí o próprio PT, como já citei, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, PCdoB, como o próprio Lucas Gil, meu entrevistado dessa semana, chegou a comentar, que ele, o seu grupo, o JS, a Juventude do Partido Comunista do Brasil, estaria também participando, e o PSOL, dentro das suas várias frentes, dentro das suas várias correntes, também estava lá organizado para falar também aí de grupos de artistas, movimentos de luta por moradia, o próprio MTST, também o MST, outros e demais sindicatos e pessoas independentes, grupos independentes, anarquistas, né? Doutor Poeta Moraes
Anarquistas também estiveram aí compondo a frente, com suas famílias, mantendo toda a segurança necessária, mas manifestando, buscando colocar sua revolta, sua indignação contra o atual governo. Outro ponto interessante para a gente destacar aqui também é que essa revolta com o governo, claro que a questão da Covid é bastante gritante, é bastante tangente e é o principal problema pelo qual nós estamos passando nestes últimos anos, e o governo tem cometido as suas falhas. Agora, male male, tentando consertar, mas com um presidente que continua falando bobagem, continua com a sua verborragia nas redes sociais, e os jornais, por um lado, corretamente, mas infelizmente não deixa de ser uma propaganda, é, reverberando as tolices que ele fala. E para além das questões dos erros com as medidas sanitárias, com as medidas de segurança que deveriam ter sido devidamente adotadas, também tivemos aí que nós poderíamos estar citando todos os problemas, as indignações com relação à falta de políticas para moradia, a falta de investimento em saúde e educação, a corte de verbas para a ciência, para a pesquisa, para os estudos, o caráter autoritário do atual governo e de grande parte dos seus integrantes, o chamado gabinete do ódio, o gabinete das fake news, os envolvimentos da família Bolsonaro com pessoas, com integrantes, com pessoas envolvidas em grupos de milícias, e sabemos muito bem o que o que esses grupos praticam, e também não estou aqui afirmando, antes que queiram vir com processo ou qualquer coisa do tipo, mas estou apenas indicando que há muitos indícios, há muitas reportagens e há muitos apontamentos que, no mínimo, mostram o quanto esse clã que está no poder é, para dizer o mínimo, suspeito de corrupção, assim como tantos outros partidos, tantos outros políticos, que não cabe aqui ficar dando nome, e estes, por sua vez, não procuraram fazer nada concretamente, embora tenha sido promessa de campanha, em combater a corrupção, o que, modéstia à parte, nós do canal Mesa de Debates e tantos outros amigos, amigas e colegas já tínhamos certeza que esse governo não faria, porque não era de fato a real preocupação. A preocupação era chegar ao poder, manter o projeto autoritário e, não é repressivo a palavra correta que eu queria buscar, reacionário, e o projeto reacionário de poder, para poder se estabelecer e, claro, tentar, através de toda forma, inventar um inimigo comunista, um fantasma do comunismo, um espectro do comunismo, como o fantasioso inimigo que vai invadir a sua casa, que vai controlar a sua família, e toda essa bobajada que a extrema-direita busca espalhar nas redes sociais, e o governo se retroalimenta disso para, evidentemente, tentar se manter no poder e, claro, buscar, através de um Congresso extremamente corrupto, que não é de hoje, sabemos muito bem disso, e infelizmente o próprio PT amargamente também soube muito bem disso, tanto é que cavou
não digo a própria cova, mas cavou o próprio buraco em que tropeçou, com esse Congresso infelizmente elitista e corrupto. Agora o presidente Bolsonaro, daquela trupe do não vamos compactuar com o Centrão, não vamos compactuar com o Toma lá da cá, não vamos compactuar com o Rouba Mais Faz, parece que mergulhou de cabeça nessa onda. Então, para além da questão da pandemia, a gente pode ver aí tantos outros problemas. Poderíamos ficar aí listando tantos problemas que no bojo é o que está levando tantas pessoas às ruas, tantas pessoas a se manifestarem e, claro, antes de tudo, questionarem o atual governo. Além do protesto em si, eu tenho visto muitas pessoas às ruas justamente questionando, querendo entender para onde vai. É tanto blá 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 aqui, é tanto diz que me diz aqui que por mais que você acompanhe a política diariamente, na verdade ninguém tem uma resposta. Para colocar aqui outras questões, mandar um abraço também pro pessoal do PTS e entre outros partidos e grupos de esquerda da Argentina que estiveram fazendo manifestação em frente à Embaixada do Brasil e, claro, manifestações também em outros países. Na vez passada citamos, por exemplo, o caso da Inglaterra e da Alemanha, e parece aqui que nos Estados Unidos houve um protesto também. Caiu o site aqui. Enfim, mas houveram também manifestações em outros países e Brasil afora, aglutinando Rio de Janeiro, mais de 70 mil pessoas. São Paulo houve concentração aqui da no MASP, né, como na Avenida Paulista, como é bastante típico. Também informações aqui que me chegam. São Paulo eu ainda não tenho números concretos, mas como eu disse, não estou aqui para levantar e nem questionar números, mas também a gente precisa considerar que as manifestações de rua, as manifestações a pé, anti-Bolsonaro e com viés de esquerda, estão trazendo, aglutinando nesse caso no bom sentido, o enorme número de pessoas, de manifestantes, e que supera em grande escala as chamadas motociatas ou as manifestações pró-Bolsonaro que têm sido feitas semana sim, semana não, ou mensalmente, que seja, em várias capitais do Brasil, tendo a última agora recente acontecido aqui no estado de São Paulo. E essas chamadas motociatas, é claro que elas são grandes, eu não vou aqui ficar debochando apenas por concordar ou não concordar, porém elas não são essa coisa gigantesca como alguns tentam colocar também. É claro, um sujeito numa moto, na imagem vai parecer que tem umas 5 ou 6 pessoas num único ponto. Na verdade, é apenas uma pessoa e, claro, acima da sua moto. Fora que as motociatas, a gente tem visto basicamente um público branco, aparentemente de classe média para classe alta, até pelo porte das motos, as chamadas Harley Davidson, entre outras marcas, homens brancos,
pouquíssimas mulheres temos visto aí nesses grupos, negros, movimento negro praticamente inexiste, um ou outro talvez perdido aí no meio, e na verdade não há assim é tudo muito homogêneo, né? Digamos assim, você vê um manifestante, você viu todos. Enquanto nas manifestações anti-Bolsonaro, você tem aí a presença do movimento negro, do movimento indígena, quilombola, LGBT. Você tem o movimento, dentro do movimento LGBT, você já tem uma diversidade dentro da própria diversidade. Você vê estudantes de classe média, de classe alta, você vê os estudantes de classes mais baixas, classes mais desfavorecidas, você vê inclusive os moradores de rua que sempre passando no meio, dependendo, acabam dando uma participada, né, uma colaborada. Quantos atos não vimos dessa forma? E claro, trabalhadores, né, os professores, os funcionários públicos, as empregadas domésticas, faxineiras, as auxiliares, as secretárias, professoras, tantos outros médicos e médicas, enfermeiras, pessoas que estão sentindo aí na pele o que está se passando na área da saúde, além de artistas, pessoas que estão tentando no dia a dia ganharem o seu pão, e também comerciantes. Afinal, falam tanto aí dos comerciantes pró-Bolsonaro, dos comerciantes anti-esquerda, dos comerciantes anti-Dória, anti-isso, anti-aquilo, mas a gente tem visto grande número de comerciantes que estão é, entendendo, compreendendo que o grande problema, que o grande mal em nível nacional, e se eles estão nessa situação hoje, claro que os governadores e prefeitos têm a sua carga de culpa, sim, e o mesa de debates, a nossa posição não é de ficar defendendo nenhum deles, mas o grosso modo parte do governo federal ter tomado desde o início as ações necessárias. E não me venham de novo com essa história de que, porque o STF determinou isso, porque o STF determinou aquilo. A questão é que não houve um plano nacional que poderia ter se servido de base em primeira mão para as prefeituras e estados, a partir daí, terem tomado como importante orientação. Então, isso, por exemplo, o STF não proibiu. E também o STF, críticas à parte que eu tenha com esse órgão, com essa instituição, ele também precisou intervir até como forma de tentar evitar o pior. Nessa briga de fecha, não fecha, faz, não faz, os prefeitos e governadores que precisam lidar ali diretamente na prática com a crise sanitária nos seus estados, cidades e capitais, sabiam que o discurso bolsonarista de deixar tudo aberto ou de fazer o chamado isolamento vertical não haveria como dar certo. Até o próprio Átila Yamarino, em entrevista à TV Cultura, no Roda Viva, foi questionado sobre a eficácia do chamado isolamento vertical à época proposto pelo presidente Jair Bolsonaro, no qual ele foi bastante incisivo. Não tenho como questionar, eis a resposta dele, não tenho como questionar, não tenho como criticar, porque sequer sei se isso dá certo. Não há uma base científica, não havia uma base científica para ele poder, inclusive, falar que aquilo era bom ou ruim.
A princípio, o que se sabia e com indicações, comprovações científicas, inclusive por outras experiências semelhantes, é o isolamento horizontal que mal e porcamente foi adotado no Brasil, nos diversos estados e cidades que compõem a federação, mas infelizmente não foi o suficiente para barrar o avanço da pandemia. Então, nesse aspecto, foi necessário a intervenção do STF. Porém, o governo federal tinha outras formas de ter agido, ele não estava algemado como alguns tanto tentaram colocar, tanto tentaram indagar para resolver o problema da pandemia. Então, essas e outras questões é o que fazem justamente tantas pessoas, centenas de milhares de pessoas estarem neste 19 de junho novamente se levantando, se rebelando contra o governo federal e a pessoa de Jair Messias Bolsonaro. Claro que veremos aí mais notícias, mais informações ao longo do final de semana e, claro, no nosso notícias comentadas do Mesa de Debates da semana que vem, mais alguns pitacos a respeito. E, claro, sigam aí, né, o nosso canal. Ultrapassamos a marca de 400 inscritos. Esse vídeo estará lá no YouTube mais à noite, para aqueles que quiserem rever. E claro, aqui também no meu perfil. Agradeço a todos aí que estiveram aqui nos acompanhando, colocando aí suas opiniões também. O vídeo está aqui, como o próprio nome do canal diz, para ser debatido. Quem concorda ou não concorda comigo, traz aqui as suas indicações, a gente coloca, conversa e eu sugiro, você não precisa nem concordar especificamente comigo, assista o canal, acompanhe os debates que nós estamos travando. Muitas, 80, 90% do que eu trago aqui não é mera conclusão ou achismo da minha cabeça, e sim informações, dados, esclarecimentos de, posso dizer aí, centenas de, dezenas de professores, intelectuais, militantes, sindicalistas, pesquisadores que estão aí no dia a dia acompanhando toda essa peleja brasileira, assim como nós aqui no Mesa de Debates. Era basicamente isso que eu tinha para concluir e sugiro. Ah, e novamente, esse negócio de ai, porque a Globo não cobriu as manifestações, ai, porque não sei quem não cobriu as manifestações. Esquece. Nem espera muita coisa não. E eu tenho visto alguns jornais aí que, dentro do possível, até tem feito suas coberturas, né? É que eles esperavam que o grande levante fosse da chamada direita liberal anti-Bolsonaro. Mas isso eu acredito que, pelo menos por enquanto, está um pouco longe de acontecer. Mas quem sabe o dia de amanhã, né? De qualquer forma, a população e principalmente a, a esquerda brasileira de uma forma geral está novamente de parabéns nesse 19 de junho de 2021. Então é isso, muito obrigado e tchau.